Fala pessoal, mais um vídeo no canal falando de fundos imobiliários e hoje vamos descobrir se essa queda recente do VISC11 é risco ou é uma oportunidade. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva no canal e deixe também nos comentários se você investe em fundos imobiliários. Bom pessoal, o VISC11 é um fundo imobiliário de shopping center da Vinci Partners. É um fundo que basicamente investe em shopping center buscando renda desses ativos e também valorização. O fundo nesse mês acumula uma queda de 3,36% e nos últimos 12 meses está caindo quase 10%, já que está sendo negociado a R$ 102,34. E antes ficava nessa faixa de R$ 120. Atualmente o dividend yield é de 11,07%. No início do ano o fundo estava distribuindo R$ 1 por cota e esse rendimento vem caindo nos últimos 4 meses, sendo que no último mês foi distribuído 80 centavos. Um dos motivos que pode explicar essa queda recente na cotação é a redução nos últimos meses do dividendo, porque muitas vezes os investidores acabam se baseando somente no dividendo para tomar uma decisão de investimento, quando na verdade precisamos olhar o fundo como um todo, fazer uma análise mais completa para tomar a decisão. Atualmente o PVP do fundo é de 0,81, ou seja, o fundo está negociando com um desconto de 19%, já que o valor patrimonial por cota é de R$ 126,45. Mas vamos dar uma olhada então no último relatório divulgado pelo fundo. Aqui nas informações gerais nós podemos ver que o fundo teve seu início em 2014, então é um fundo com um bom tempo de mercado. Atualmente ele possui 354 mil cotistas e não tem cobrança de taxa de performance. Olhando os destaques do fundo, como já havíamos mencionado, o dividendo distribuído foi de 80 centavos por cota e a própria gestão ainda destaca que o fundo possui ainda 48 centavos de reserva acumulada, que pode ser utilizado nas próximas distribuições. O fundo apresentou um crescimento de 15,5% nas vendas por metro quadrado, comparando agosto de 23 com agosto de 24. Isso é muito bom para o fundo, porque diferentemente de um fundo de escritório ou de galpão logístico, os fundos imobiliários de shopping recebem o aluguel do espaço locado e também um percentual das vendas dessas empresas que possuem espaço no shopping. Então, quando uma loja de um shopping acaba vendendo mais, consequentemente o fundo acaba melhorando a sua receita. Outro destaque importante é que a taxa de ocupação do fundo atingiu 94% e é o maior nível de ocupação deste ano. Aqui nós temos um breve comentário do gestor em relação ao cenário macroeconômico e mais abaixo nós temos os dados de performance do fundo. O fundo teve um resultado total de quase 21 milhões, que dá 73 centavos por cota, mas acabou distribuindo um pouco mais de 23 milhões, que dá 80 centavos por cota. Então, nesse mês, o fundo acabou consumindo um pouco de reserva acumulada, mas o fundo ainda tem 48 centavos de reserva, como nós podemos ver aqui. E aqui nesse gráfico de histórico de distribuição, nós podemos ver que lá em janeiro o fundo havia recebido um valor de 124 milhões referente à venda de uma participação em 3 shoppings, e com isso havia acumulado uma boa reserva. Mas de lá para cá vem consumindo boa parte dessa reserva, que é representado por essa parte cinza aqui do gráfico. A gestão também trouxe no relatório uma estimativa de rendimentos até o final do ano. Com as recentes quedas de dividendos, muitos cotistas se perguntavam se essas quedas continuariam, mas conforme a gestão traz no relatório, o dividendo deve se manter entre 80 centavos a R$ 1 até dezembro, segundo a gestão, sendo que em janeiro o fundo deve receber a última parcela de 55 milhões referente à venda daqueles 3 shoppings em 2023. Agora, olhando para a rentabilidade bruta do fundo, nós podemos ver que o VISC conseguiu entregar uma rentabilidade superior ao IBOV, IFIX e ao CDI no período. O fundo apresenta uma rentabilidade de 90,1%, enquanto que o Ibovespa rendeu 77,40%, o IFIX 48,5% e o CDI 57,6%, que mostra que o VISC vem entregando uma boa rentabilidade para o cotista nos últimos anos. Mais abaixo aqui nós temos a carteira do fundo. O VISC possui 3,9 bilhões em imóveis. O fundo possui um caixa de aproximadamente 368 milhões. Em dívidas, que é a alavancagem do fundo, o fundo possui 628 milhões, mas a gestão mesmo destaca que se descontarmos a posição de caixa do fundo, mais o que o fundo tem a receber de parcelas de vendas, que são esses 57 milhões,
o fundo ainda teria 202 milhões em dívidas. É um valor bem tranquilo para o tamanho do VISC. Mais abaixo aqui está desmembrado o que o fundo tem a pagar de CRIs, que são esses 603 milhões, e os outros 25 milhões é referente a uma previsão de earnout, referente a uma aquisição. E aqui, pessoal, para ficar fácil o entendimento, o earnout em fundos imobiliários é uma cláusula usada em negociações de ativos, onde parte do pagamento pela aquisição de um imóvel é condicionada ao desempenho futuro desse ativo. Ou seja, o comprador paga uma parte do valor da compra e o restante apenas se o imóvel atingir certas metas de rentabilidade ou ocupação, por exemplo, em um determinado período. Essa prática reduz o risco do comprador, pois parte do pagamento depende de resultados futuros. E mais abaixo temos o cronograma de pagamentos que o fundo precisa fazer. Ainda esse ano o fundo precisa pagar 88 milhões e mais 99 milhões em 2025. Mas que, como nós vimos, a posição do caixa do fundo não é nada preocupante essa dívida de curto prazo. Agora, olhando alguns indicadores, o NOI do fundo apresentou um crescimento de 5,2%, alcançando R$ 93,00 o metro quadrado. E, pessoal, o NOI em fundos imobiliários, Net Operating Income, é o lucro operacional líquido de um imóvel, calculado pela diferença entre a receita gerada, como aluguéis, e os custos operacionais, como manutenção, impostos, etc. Antes de considerar financiamento ou impostos, ele é uma métrica importante para avaliar a rentabilidade de um imóvel ou portfólio de um fundo. E outros destaques importantes desse mês é em relação a receitas com aluguel e vendas, sendo que a receita de aluguel cresceu 4,4% e as vendas 8,9%. Mas, em contrapartida, a receita com fluxo de veículos caiu 0,8%. E em relação à inadimplência líquida, apresentou o mesmo número de 1,9% comparando o mesmo mês do ano anterior. Como nós já havíamos comentado inicialmente no relatório, a taxa de ocupação ficou em 94%, maior nível deste ano, como nós podemos ver aqui. E aqui a gestão traz um gráfico mostrando o percentual de NOI por ativo, com destaque para o Prudent Shopping, que corresponde a 12%, mas que fica claro aqui como o fundo é bem diversificado nesse quesito. O fundo também traz a distribuição de NOI por estado, destaque aqui para São Paulo com 32% e Rio de Janeiro com 14%. E também a distribuição por administradora, sendo que mais de 50% estão sendo administrados pela Ancar e a Argo. E em relação à participação do fundo, 31% o fundo mantém o controle, enquanto 69% o fundo é minoritário. E mais abaixo aqui o fundo traz algumas informações dos shoppings, e aqui nós conseguimos ver os shoppings que o fundo tem o controle, que são esses com mais de 50% de participação, como o Prudent Shopping, Campinas Shopping, o Shopping Praia da Costa e o Norte Shopping Maracanaú. E mais um pouco abaixo temos esse mapa que mostra a diversificação do fundo. O VISC possui imóveis em vários estados do Brasil, um fundo bastante diversificado, trazendo assim ainda mais segurança para o cotista. E então é isso, pessoal. Deixe aqui nos comentários o que você acha do VISC 11, se você possui o fundo em carteira, sempre lembrando que o vídeo não se trata de recomendação de compra ou de venda. Fico por aqui e até mais, pessoal.